eu tô convidando, vem cá. Vem cá, nega, vem cá. Ó, oi. Oi, tô aqui mais uma vez no meu sofá. Agora eu não tô com uma, eu tô com duas convidadas. A Ju e a Chay. Sejam muito bem-vindas no Anaia com Quem. Tá? Obrigada, muito obrigada mesmo. Eu sempre começo dizendo como eu conheci essas pessoas. E a gente acabou de relembrar que a gente se conheceu através de um hashtag. Foi um hashtag que a Ju achou, né, Ju? Isso. A Ju me achou no hashtag Floripa. E até então, eu não sabia que fazia tanto sentido esse hashtag. A Ju me achou nesse hashtag Floripa, me convidou, vem cá conhecer meu trabalho. Elas são duas irmãs que têm uma clínica chamada Lima Rios, que é o sobrenome das próprias, que fica na Palhoça e que me surpreende a cada vez que eu vou lá. Mas eu queria que elas se apresentassem, porque sotaque mané elas têm, mas eu quero saber se elas são manezinha mesmo. Quem vai falar primeiro? A minha irmã mais velha. Entregou. Então, eu sou a Chay, sou a irmã mais velha, sou pisciana, como a Anaia. Quase no mesmo dia? Quase no mesmo dia, eu sou dia 23, e tu é? 26. Eu acho essa pergunta, quem a gente é, eu não sei, eu tô numa fase agora que eu tô me questionando e eu acho que é difícil a gente dizer quem a gente é, né? Porque a gente tá sendo todo o tempo, assim. Mas eu sou uma mulher bem emotiva, sou sensível, amo poesia, amo arte, amo beleza. Assim, adorei o teu espaço, por mais que a gente já tava acompanhando, né? Nas redes sociais, a tua casa me conhecer. E junto com a minha irmã, a gente criou a clínica, né, a marca Lima Rios. E a gente vem aí ao longo dos 7 anos se desenvolvendo também nessa loucura de empreender, sendo mãe e mulher e entendendo no dia a dia, se conhecendo. Quais são esses desafios, né, que vai aparecendo pra gente, a gente vai dando conta, matando um leão por dia e se revirando e reinventando de novo. Então também eu sou essa pessoa que me questiona o tempo todo, né? E é isso. É um movimento. É um movimento. Olha que interessante, né? Porque quando tu perguntou quem eu sou, geralmente as pessoas falam: eu sou a mãe de tal, sou empreendedora, Sim, sou isso, ninguém sabe aquilo. que ela tem um casado e tem um filho. Não, exato. Isso, na realidade, são coisas que acontecem na vida dela. Mas quem literalmente... E ela, a minha irmã é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela vem de uma profundidade, de uma psicanálise incrível. Porque literalmente ela falou quem ela é. Ela é emotiva, que ela é isso. Ela não disse porque ser mãe é um estado, ser empreendedora faz parte da vida dela, né? Mas quem que de fato é ela? Aí, o que eu sou? Eu sou prática, então eu vou te imitar. Quem é a Ju? Quem é a Ju? A Ju A Ju é Juliana ou a Júlia? Ju é capricorniana. Juliana. Juliana era pra ser Juliane com 2 N e Y, mas o cartório não aceitou e ficou Juliana. Graças a Deus. Né, amiga? Porque, A assim, Chay é com Y. Eu já sou com 2 N's e Y. Aceitaram. Aceitaram. É porque o nome já era diferente do início. Sim. Né? Quem é a Ju? Então, a Ju é a irmã mais nova da Chay. E é muito interessante isso, porque quando eu engravidei, eu sempre tive a minha irmã como referência de muitas coisas, né? E a minha irmã conseguiu ter parto natural. Então eu pensei, se a minha irmã conseguiu, eu também vou conseguir. Então, se a minha irmã fez um casamento assim, eu também vou conseguir fazer. Não no Qual é a sentido... diferença de idade? 1 ano e 11 meses. Ai, meu Deus, é muito pouco. É bem pouquinho. Mas não no sentido de, porque ela faz, eu tenho que fazer. Não. E sim como inspiração mesmo, sabe? De força, de potência. E não de pensar, porque ela fez, eu também quero. Não, não é isso. Eu falei, nossa, se ela fez, então ela conseguiu, então eu também posso conseguir, porque, né? Sabe essa coisa de... Então eu sou bem prática, sou o oposto da Chay. Porque qual é o teu signo? Capricórnio. Eu sou o oposto da Elas já Chay. pararam ali na minha sogra, fizeram todo o mapa astral, a revolução solar e desceram. Os santos que Foi uma super e habitam experiência, esse inclusive, já. Já foram toda benzidas. Não, eu falei pra Juju, parece assim, sabe aqueles começos de filme de magia? Nossa, parece Que uma tu trilha entra sonora. na floresta. Nossa, foi uma super recepção, É adorei. isso. Um dia a gente convidou ela pra sentar no sofá. Um dia. Será? Esse bom, Eu né? acho que ia dar... Da cauda, né? ia dar. Da cauda. né? Da. Tá, vou seguir esse conselho delas. Mas me conta, Ju. Tu é Então, prática? eu O sou que uma é mulher ser uma super mulher prática. prática?
é não ficar sofrendo por algo que aconteceu ou que pode acontecer. E se tiver que fazer algo, eu não fico sofrendo, por exemplo. Eu tenho que ir tal lugar fazer tal coisa. Eu tenho que ir tal lugar, mas eu não queria. Não, eu tenho que ir, então eu tenho que ir pronto, eu não vou ficar sofrendo. Eu vou. Então, praticidade. Como é trabalhar vocês duas juntas, assim? Porque é um baita desafio. Eu já trabalhei com a minha irmã, já trabalhei com meu pai. É um desafio, né, gente? Mas assim, eu acho que a gente se permitiu aprender como era trabalhar em harmonia, assim, né? Quando a gente começou, a gente não tinha nenhum espaço físico, a gente trabalhava em domicílio, era com maquiagem, era com... Vocês começaram com maquiagem? A gente começou com maquiagem. Maquiando as pessoas? Maquiando as pessoas. As duas? As duas. E fazendo penteado, e a gente já tinha uma pretensão em trabalhar comigo. Então um dia eu vou lá também fazer esse negócio, penteado e maquiagem. Mas a gente não faz mais. Mas pra mim a gente faz, precisou. não. A gente faz. Adoro. Porque também foi escolhas que a gente precisou fazer no meio do caminho, né? E a gente já tinha uma pretensão de ir para a área da micropigmentação, mas a gente começou com maquiagem e penteado, indo maquiar as pessoas e colocando hashtag maquiagem Florianópolis, maquiagem Floripa, e as pessoas nos achavam. Então, nos primeiros 2 meses, a gente teve uma procura muito grande e a gente ia em vários lugares maquiar. Mas quando eu perguntei se são manezinha, vocês moravam aqui em Florianópolis? Morava em Palhoça já. A gente foi pra Palhoça, eu tinha 7 anos, eu já tinha uns 5, em 92, 93. São manezinha da onde? Da agronômica. Mas o nosso avô era pescador de sambaqui, ele fazia tarrafa. Agronômica, sambaqui, elas são de verdade manezinhas. De verdade, não, de verdade, com título. E ainda tem tarrafa pra vender, porque o Francisco ama. Não sei, porque Não. agora a gente nossa família... Ninguém seguiu. Não, a nossa família não é uma família de raízes, no sentido de permanecer os rituais, os elementos, sabe? E daí, dar continuidade. E daí com a família, vocês foram crianças pra Palhoça? A gente foi criança pra Palhoça. Mas daí... tem família que mora aqui na Agronômica ainda. E como é que daí viu essa vontade de... Porque a Chay falou, tu não falou o que tu é, ou tem que ser alguma coisa. A Chay falou que ela era de serviço social. Eu sou formada em estética e moda. Cosmetologia, estética ela e já moda. estava mais nessa área. Já. A Ju sempre foi uma criança vaidosa e com uma inclinação bem grande para a área da beleza, artisticamente falando, assim, né? Então, quando ela era criança, eu me lembro de cenas, assim, dela andando com um edredom, como se fosse um vestido gigante. Adoro, eu também era assim. E aí colocava cinto, colocava o sapato da minha mãe. mãe. E eu ficava numa viagem, olhava aquilo, assim, eu sempre fui uma viagem mais introspectiva, mais poética, de lápis de cor, então... Escrever rolo de carta pra namorar. E eu gostava de escrever, gostava de diário, então sempre fui mais voltada pra isso. E na nossa adolescência, a gente foi indo pra gostos muito diferentes, né? E a Ju fez moda e estilismo, depois fez cosmetologia estética na Univale, se formou. Mas ela nunca tinha tido uma coragem de montar um negócio voltado pra maquiagem, pra micropigmentação, enfim. Então ela seguiu a carreira dela, trabalhando muito em empresa, né, Mana? Sim, como vendas 11 11 Porque anos. eu dava dinheiro e eu tinha medo de sabe? E daí fazia o paralelo, era junto com a maquiagem? Não, Não, teve que largar a empresa pra trabalhar com maquiagem. Não, nega, o que acontece? Eu acho que o sucesso da gente ter sociedade é porque a gente compreendeu que para uma sociedade ela dá muito certo. Primeiro de tudo, tem que ter respeito. E segundo, essa sociedade ela tem que ser complementar. Então a minha irmã me completa e eu completo ela. Então eu sempre fui uma pessoa muito visionária, de muitas ideias, uma pessoa que eu olho para algo, eu tenho uma coisa e se eu não fizer, alguém vai fazer. É louco isso que acontece. E a minha irmã, não é que ela não tem eu tenho bem pouco. essas ideias. Ela é mais pro processo criativo. É uma intuição. Isso, só que a minha irmã é executora, mas eu não sou executora. E uma pessoa que tem grandes ideias, sem execução, de nada serve. E uma pessoa que só executa, sem estratégia, também vai sem rumo. Que não vai massa, uma coisa gente, muito direcionada, que legal né? isso. Então, assim, às vezes ajuda, assim, mano, eu tive uma ideia, que a gente falar. E ela começa a falar a ideia dela e eu já começo a ir desenhando os processos, assim, mas isso aqui, se fizer isso, pode ser que... Aí eu já vou analisando as consequências, o que dá, o que não dá, e aí eu vou lá e depois aí eu... E a minha vida inteira, eu sempre quis ter o meu próprio negócio e eu fiz muitas tentativas. Eu já tentei ter blog na área de beleza, eu já tentei fazer roupa de bebê, eu já tentei ser corretora, fazer curso de corretagem, isso tudo paralelo ao meu trabalho de vendas. Então eu fiz muitas tentativas, mas tudo começava e não terminava. Começava com uma euforia absurda e depois, um desânimo e não conseguia. Não fazia sentido. Não executava. Porque as coisas só acontecem quando começa a executar. Então porque tudo era sozinha.
Eu não sei, eu acho que é um perfil mesmo, meu, assim, sabe? Eu fui aprendendo com ela. Quando que tu Pensar e convidou? executar. Quando que teve o start? Vamos abrir o Lima Rios lá na Palhoça. Porque não era lá onde eu fui, né? Era outra Não, aquele sala. lá é o terceiro endereço já. Quando que teve? Foi há 7 anos ou 7 anos é a loja nova? Há 7 anos foi a primeira vez. 18 de janeiro de 2018, a gente na casa da minha mãe, decidimos montar a empresa, abrimos o Instagram, Lima Rios, e a coisa foi acontecendo. Mas deixa eu contar a história. ela gosta de Não. contar, ela gosta de contar. A minha irmã, ela tava Serviço fazendo... social. Serviço Trabalhando no social, hospital. trabalhando Já tinha em me residência. informado na residência. Engravidou. E aí resolveu maternar após a residência. Uhum. Aí ficou 2 anos cuidando da filha dela. Só que chegou um momento que ela não aguentava mais ser sua mãe, Pelo amor de Deus. né? Não tinha ninguém pra começar, porque o bebê ainda não fala, né? Não. Gugu, Dedá, então... Estamos juntos. E aí, nisso, também, pra complementar a renda dela, ela falou, mano, eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar dela, não posso ter aquela coisa de rotina de trabalho, de CLT, fixo, né? e tal. Horário. O que eu posso fazer? E nisso, começou a explodir uma marca de maquiagem e que eu estava consumindo, porque eu sempre fui muito da maquiagem, sempre adorava estar sabendo, gostava de saber o que estava acontecendo. E eu falei, mana, tem um tipo de maquiagem que tá explodindo, que é uma maquiagem muito legal. Na época não tinha essas maquiagens que tem hoje, sabe? Se tu queria a maquiagem massa, tu tinha que comprar fora do Brasil ou pedir pra alguém trazer. E eu falei, é muito barato o preço dessa maquiagem, são maquiagens muito boas. O que tu não acha de tu vender? Porque eu com 14 anos vendia catálogo de Avon, Natura, pra fazer um dinheiro, sabe? Eu falei, é uma forma de tu, né? Tá em casa. Tá em casa, fazer reuniões e tudo mais. Ela, será? E aí o que acontece? No dia seguinte, ela já começou com a pessoa, já fechou. Eu falei, como assim? Eu falei ontem pra ti, ela... Tu tá entendendo? Eu já fui pescando, porque eu vejo também as coisas que são boas. Que era ser entendeu? estratégica ela ser tua sócia. Não, aí, nisso, eu fui vendo ela desenvolver algo, executar algo que eu Mas sempre isso pensei levou em fazer ao mesmo uns tempo. 4 anos, porque a Laura tinha meses, minha filha. E aí eu comecei a vender maquiagem, comecei a vender muito, comecei a me envolver muito, porque eu gostei dessa sensação Mary Kay? de... Não, Não, era era a Eudora, Eudora. do Grupo Boticário. Mas na época eles começaram a fazer batom, uns rímels que só a MAC tinha, sabe? Não tinha aqui no Brasil aqueles mate com cor bem intensa, uns roxos, Era uns muito bordô, bonito. que E tava foi super em sucesso. alta. E foi sucesso. Aí eu fui me envolvendo com vendas, fui ganhando prêmio, fui vendendo muito. Aí eu comecei a ter uma ideia de fazer curso de automaquiagem, porque a gente aprendia nas reuniões e tal. E aí eu, com a didática que eu fui aprendendo depois, aí depois ainda fui mestrado e tal, eu criei uma turma de automaquiagem e aí eu ia na casa das pessoas, as amigas se juntavam, eu dava o curso de automaquiagem e elas compravam o valor do Mega curso. empreendedoras vocês, né? Mas era muito assim, pelo Nem sabia feeling, o que tava fazendo, nem né? sabia, nem se ouvia falar da palavra empreendedor, né? E aí eu sei que foram 42 turmas de automaquiagem que eu fiz, assim, indo na casa das pessoas e reunindo. E aí as pessoas começaram a me pedir pra maquiar elas, porque elas viam que eu sabia. Quer dizer, eu não sabia, mas pra elas, o pouco já era muito. E aí eu faço maquiagem. E aí eu comecei a maquiar as pessoas pra fora. Daí começou a aparecer noiva, começou a aparecer cabelo. E aí eu não sabia, porque eu não fiz curso nenhum. Eu treinava em casa com as bonecas da minha filha, treinava com o cabelo dela, pesquisava no YouTube, perguntava pra Ju. Executora, né? Passava na casa da Ju, pegava o secador dela emprestado e ia atender as clientes. E ela vendo tudo aquilo sem acreditar, porque eu nunca fiz curso de nada, não sabia fazer nada e fazendo o negócio acontecer ali. E eu sempre achando, quando eu tiver a melhor maquiagem, eu vou começar a maquiar. Quando eu tiver isso, eu Sim. vou começar. E nunca começava. E ela Ela não faz. sabia nem passar rímel, tá? Ela não sabia nem passar rímel. Quando ela começou, eu olhando, que interessante. Eu falei, nossa, mana, como é isso? Como é aquilo? Aí foi onde que quando eu saí da empresa, que eu fui demitida pela primeira vez, eu já sabia, eu já tava namorando sobrancelhas, eu já tava vendo que era um mercado super legal e já me imaginei trabalhando. E eu sempre soube que eu teria uma marca que se chamasse Lima Rios. É Sempre bom o soube. nome de vocês, né? É. Sonoro. E aí eu falei, mana, vamos trabalhar junto, já que tu tá na área da beleza, sempre foi meu sonho. Vocês assim, é semana pra lá, mana pra cá, é de verdade isso? É o tempo todo? celular é Vocês meu. não brigam? briga? Hoje a gente não Hoje não. briga, não. Hoje a gente não briga, mas hoje a gente sabe que quando uma tá assim, já a ponto de explodir, daí fica quieta, daí dá um tempo. E a tomada de decisão, assim, na empresa, do gosto, cor, sei lá, às vezes é uma coisa idiota, né? Escrever na parede as frases que eu sei Mas que com geralmente as certeza... brigas são pelas coisas tolas. Não são por É, coisa verdade. séria, né? Mas daí como é que é? Não, eu vou botar... Não tem que ter um arquiteto no meio pra dar um aval, vou dizer, vamos escrever as frases. Não precisa ter essa intermediação, vocês conseguem, vocês duas decidir? Eu acho que a gente chegou num ponto de maturidade, claro, nem sempre foi assim, né?
Até no nosso começo a gente teve 2 grandes brigas, foram, acho que, grandes ensinamentos, que a gente tava bem no começo, fazia 2 meses, eu acho. E foi uma briga, tipo, ridícula. Eu queria usar o Google Maps, ela queria usar o Waze. Era, tá. Não era de decisão na empresa. Não, era vindo atender domicílio. A gente ia 4 horas da manhã pra Praia da Solidão. Berrando no carro ali, as duas. Tipo, tu tá se achando porque tu tem um iPhone, não sei o quê. E nada a ver, porque esse teu iPhone não tá funcionando, porque era o Waze. Olha só, Quem gosta de Google Maps? Não, hoje eu gosto de Waze também. Mas na Europa eles gostam de Google Maps. Não perceberam Então, isso? eu não... Porque elas já foram pra Europa, eu quero falar sobre isso. A gente ainda tá na palhoça. A gente precisa falar da Europa. Enfim, mas hoje eu acho que a gente assumiu uma maturidade de entender assim. Eu acho que a Ju é boa nisso. Então, por exemplo, quando ela vem com uma ideia, mana, a gente recebeu um convite pra ir em tal lugar, pra palestrar, sei lá, longe. O que tu acha? Como ela tem uma cabeça muito visionária, eu confio nela, eu faço minhas pontuações. Mas se ela diz assim, eu acho que é importante pra nós. Ela já pesquisou, viu que não é golpe, né? Ou tu é dessa, ou ela que vai pesquisar? Não, eu vou pesquisar o... Eu vou em tudo. Não, ela vai em tá. tudo. Mas se é da ossada dela, eu mesmo sem concordar, não, tudo bem, a gente vai. Agora, quando é da minha ossada, por exemplo, precificação na empresa, estratégia, gestão da equipe e tal, ela acho que deixa pra mim porque ela sabe que eu tenho uma intuição, eu tenho já provou time. isso também, né? Que legal isso, né? Então, meio que não acontece mais hoje brigas, a gente às vezes, Uma não, mas acho que não, acho que sim. Não, É. mas tu não concorda? Mas hoje é uma forma muito amena, muito tranquila, sabe? Tu falou pra Chay da psicanálise, mas vocês são terapeutizadas mesmo? Eu tô fazendo análise. Vou continuar, mas entra num ponto que às vezes a gente não quer mexer. Volta pra casa um pouquinho, pensa. Tô nessa já há bastante tempo. Isso é muito legal. Gurias, eu falei da Europa, e é verdade, as duas são premiadíssimas. Mulheres premiadas, sentadas no meu sofá. Me conta como que isso apareceu na vida de vocês. Isso é um marco, não é um marco A gente falou, eu tô fazendo aqui, ó, na linha do tempo, deu um... Fomos pra uma premiação que primeiro a Ju recebeu o prêmio de melhor sobrancelha. Em 2022, né? Foi um campeonato mundial que tem. Campeonato. Sim, é como se fosse a Copa do Mundo, sabe? Só que da micropigmentação. Da micropigmentação. Então tem alguns grandes congressos que acontecem no mundo. E esse é considerado um dos maiores, se não o maior. Porque às vezes a gente não tem dimensão de conhecer tudo, né? Então ele é um dos mais conhecidos. E aí existe esse campeonato, você faz a sua inscrição, você faz os testes. E aí vai diminuindo até que fica 5 pessoas. Passa as seletivas. Passa várias seletivas de pele, seletiva de modelo real e tal. E aí eu consegui. Porque a Lima Rios, a gente não explicou o que é Lima Rios, eu acho, né? Ainda não. É porque é enorme essa história delas, né, gente? 7 anos é uma vida aqui. É o setênio, o primeiro setênio delas. Elas fizeram isso tudo, as duas são premiadas. Mas o que é? O que é a Lima Rios? Vamos apresentar o que é a Lima Rios. Eu acho que a Lima Rios é uma... A construção do nome? Não, o que é? É uma clínica, um ateliê? É uma clínica de procedimentos voltados para o embelezamento do olhar, com a premissa de procedimentos naturais. Nosso objetivo nunca foi transformar e mudar as pessoas, mas de elevar ou de enaltecer aquela valorização da tua beleza. Do que tu tem de bom, né? Do que Isso tu tem combina de muito bom. com o que a Fábio, minha maquiadora, fala. Mas não só o que tu tem de bom, e sim o que tu queres expressar através da tua estética. Tá. Porque às vezes você tem uma condição e que você até gosta, mas ela não colabora com aquilo que você deseja. Vocês dão esse feedback? Sim. Eu sempre faço perguntas que me mostram o que essa pessoa quer. Porque às vezes vem uma pessoa, por exemplo, que ela é super sensual, que ela é super vaidosa, e aí ela tem uma sobrancelha super reta, super grossa, por exemplo, ou um olhar muito marcado. E talvez ela se olha no espelho e ela não tá se gostando, não tá, porque não tá colaborando a estética dela, alguns detalhes com aquilo que ela deseja passar. Ou uma pessoa, por exemplo, que tem um cargo num trabalho, que é de autoridade, de decisão. Então você é muito fraquinha. E tem uma sobrancelha muito fraca, muito caída, e isso acaba trazendo uma passividade muito grande, Nossa, adorei essa parte da executiva com uma sobrancelha bem fraquinha. Não, ela tem que ter uma sobrancelha. E aí a pessoa acaba, às vezes, não conseguindo uma acessibilidade autoridade muito pros grande, homens. E não consegue trazer autoridade. Então, aí a gente começa a perguntar o que ela faz, como que ela usa no dia a dia, o que ela sente, o que ela deseja. Me conta um pouquinho da história, né, da tua sobrancelha, quais são os procedimentos que tu gosta de fazer. E aí, através dessas perguntas e dessa conversa, que a gente escuta o que ela fala e o que a gente consegue identificar também que... E é muito interessante isso, porque
Na maioria das vezes, as clientes já entram na nossa sala, assim, já meio que vão indo deitando na máquina. Não, pera, primeiro vamos conversar. Então, a gente não perde, né? A gente ganha, mas é em torno de uns 20, 25 minutos ali conversando, entendendo. É uma consulta pra entender o que tu espera desse resultado, né? Porque eu fiquei morrendo de medo quando ela me veio dizendo que tinha me conhecido pela hashtag. Eu falei, né? Eu acho que eu demorei, se a gente for ver ali, eu demorei, a Ju veio falar comigo. Eu falei, não, mas eu tenho medo. Falei, eu tenho medo de mexer. Falou, verdade. Tenho medo de mexer na sobrancelha, porque tem, né? E cada um tem o seu gosto, né? Eu sou mais da beleza natural, então assim, fiquei com medo, né? Não tinha entrado no Instagram de vocês, só falando com a Ju. Não, acho que eu não quero agora, né? Mexer na minha sobrancelha, tô feliz assim. Daí fiquei com medo dela já me oferecer uns cílios, né? Daí fiquei com medo dos cílios, pintar a boca. O que é isso? Tatuagem na boca. Já fiquei, o que é essa tatuagem? Porque a Chay também ganhou prêmio de lábios, né? Então assim, hoje eu tô com um batomzinho com brilhozinho, não dá pra ver tanto. Mas daí eu fiquei com aquilo, fiquei lá pendurada. Deixei ela pendurada no Instagram. Depois eu fui entrar no Instagram de vocês. E eu achei incrível o Instagram de vocês, já falei isso, que vocês mesmos que cuidam. Teve um cuidado por trás do branding, né? Porque tá muito bem feito. Tudo. Sozinha? Sim. Não teve uma agência? Não, nunca tivemos agência. Tu faz esse tipo de trabalho? A gente tá precisando ali pro mercado circular. Eu amo conversar sobre isso e amo trocar ideia. Porque às vezes aquilo que eu falei, quando eu falei de uma intermediação, eu que tenho duas sócias no mercado circular, tenho um monte de sócias no mundo, né? Graças a Deus. Mas ali no mercado circular, tá aqui próximo, do lado. Às vezes eu penso que eu preciso sempre de uma intermediadora. Não sou eu que tô dizendo que a cor tem que ser azul. Ah, não, essa pessoa tá ouvindo que tu quer amarelo, essa quer verde, essa quer azul. Vamos pensar juntas e vamos achar o roxo? Sim. Sabe? Eu gosto, vou te chamar pra tu ir lá. Tá. Pra falar sobre legal. isso. Tu sabe que todas as decisões que a gente faz é justamente nessa conversa. Ela vem com uma ideia, eu falo, mas aí a gente vai trazendo mas vocês duas conseguem decidir. Exato. Não, a gente também decide, mas eu acho que é tão legal. E daí me chamou a atenção aquele Instagram, que eu achei aquele Instagram maravilhoso, que é a casa virtual de vocês. E eu topei. E daí eu também fui ver os procedimentos. Que o antes e depois de vocês é muito legal. É muito natural essa nano... Como é que é o nome? Micropigmentação de sobrancelhas, mas aí tem as suas mas evoluções, é que eu fiz, né? eu fiz primeiro. Hoje o mercado conhece como nanoblend, nanofios, nanopigmentação. Quando alguém fala, o que você fez na sua sobrancelha, Anaía? Eu fiz Paulina Rios. Só elas fazem. Eu fiz essa nanopigmentação. O que eu achei legal? Eu falei, Ju, eu quero fazer mais. Ela falou, não, tem que tirar primeiro, né? Porque senão vai fazendo sobreposição de resquícios de tinta e aí o resultado não é o mesmo. E quando você... tá ótima do jeito que tá, só tá bem clarinha, né? Dá pra fazer um pouquinho, mas a gente faz uma sessãozinha e sai tudo. E o que vocês falam que é o natural? O que tem o tipo de tinta que tu bota aqui é mais saudável? Não, o natural pra Não tem a começar, ver. eu acho que as pessoas falam hoje muito sobre procedimentos naturais. Então todo mundo se julga natural, mas será que é natural mesmo? Porque natural, quando a gente fala dessa palavra, me remete a algo que vem da natureza. Então se a gente traz o natural para nós, seres humanos, a gente tá querendo dizer que você está fazendo procedimentos que parece que pertencem a você. Que você pode se mexer, você pode fazer tudo, mas que não pareça que você fez. Então, pra mim, esse é o sinônimo de natural para os procedimentos estéticos. E não só dizer é natural, mas só que se você percebe que você fez algo, pra mim já não é tão natural assim. E não significa que não é bonito, significa que não é natural. Entende? Perfeito. Então é isso. A Ju e a Chay faz micropigmentação na boca, é o nome também? Sim, é o nome. É como antigamente a gente falava, alisamento de cabelo, hoje tem botox, tem isso, tem aquilo. É a mesma coisa. Mas o que nós fazemos é uma micropigmentação, só que a micropigmentação foi evoluindo, assim como outros procedimentos, também né? fala micropigmentação A gente- labial. A gente gosta de falar como a palavra como a técnica ela é uma micropigmentação. É que o mercado da estética, ele traz muitas novidades. Muitas novidades dão certo, mas muitas acabam que muitas profissionais fazem que não é tão legal, que pesa muito na mão. E aí acaba que fica... Sabe quando um procedimento ele não é tão bem visto? Sim. E aí o que a estética faz? Ela vai perder esse procedimento? Não. Ela precisa mudar o nome pra dizer que mudou pra continuar vendendo. Então vai tendo vários outros nomes, mas é a no mesma fundo é a mesma coisa, só que até a mão é outra. Exato. Então, claro que existem tecnologias, existem a evolução das lâminas. Antigamente a gente tinha lâminas com uma espessura X, hoje a gente tem uma espessura 4 vezes menor. As tintas, elas foram melhoradas, então foram tirados os metais pesados.
Então foi purificando um pouco mais os materiais, mas muito mais a mão de quem faz, a percepção visual também. Porque antes, em 2000 ali, sei lá, uns 10 anos, a gente gostava de uma sobrancelha mais marcadinha, mas na época a gente não sabia que era marcada, a gente achava que era bonita, era o belo da época. Sim, também tem isso. E aí quando a gente vai trazendo, né? exato, que aí as referências vão vindo e você vai, o teu olhar vai mudando em relação ao que tu gostava antes e ao que tu gosta hoje. Quando tu olha pra 10 anos, tu olha com estranheza, mas naquela época não era assim, né? E daqui a 10 anos, provável que olhe com uma certa estranheza também pra hoje, Pode né? ser, claro. Provável. Com certeza. Eu saí super feliz, satisfeita, alegre. Tanto é que eu gosto de voltar e pergunto, quando é que eu posso fazer de novo? E faz uma viagem pra ir E lá. faço uma viagem, vou até Palhoça, feliz da vida, a gente conversa bastante. Oi, filho! Chegou o filho número 3. Oi, amor! Ele trouxe os maravilhosos negócios. O que é isso aí, filho, meu? eu não sei porque. Tá no carro da mãe? Vocês Mostra estavam? aqui pra mim, mostra aqui. Vem Que carro cá. vocês estavam? Do pai. Vem aqui, mostra aqui. Bota aqui na câmera. Tá tudo molhado, meu filho. Com a roupa molhada. Tá, e eu saí super feliz, mas eu quero saber assim, alguém já saiu de lá triste, assim, você pesou a mão, ou ela esperou uma coisa, ou de lábio, ou de sobrancelha, ou de cílios? Alguém saiu triste? Teve poucas histórias, mas teve umas. Umas Já duas. teve, eu lembro de uma menina lembro. que veio junto com a mãe, ela tinha uns 26, 27 anos. Ah. E ela se olhou no espelho, assim, e ficou muito bonita a sobrancelha dela. E eu tenho bom gosto, então, assim, ficou bonita mesmo, sabe? Mas a mãe ficava o tempo inteiro interferindo no... A menina teu dizia trabalho? uma coisa... Não, eu olhei pra menina e perguntei o que a menina queria. E a mãe que respondia. E aí a mãe que respondia. E aí eu tentei ao máximo ver o que a menina queria. E aí eu fui fazendo e tal. E aí... A menina, toda vida que olhava pro espelho, olhava pra mãe. Olhava pro espelho, olhava pra mãe. E aí a mãe fazia as interferências dela. E aí eu fui fazendo um jogo de cintura e fui fazer o procedimento. E de fato o procedimento ficou bonito. Mas a menina não sabia o que queria, né? Na realidade, eu acredito até que, pelo que eu percebi, ela veio por uma pressão da mãe. E não porque, de fato, ela queria fazer aquilo. Então, quando ela se olhou no espelho, e eu acredito até pela tensão da situação, dela não saber o que ela queria, ela começou a chorar. E era de tristeza ou ela tava se achando Não, linda? ela não tava se achando linda. Ela tava emotiva, também não tava bem. Ai, Teve achei uma outra triste essa também. história. Teve uma outra também, uma menina super famosa que faz coisa de yoga. Yoga ou yoga? Yoga, eu falo yoga. Yoga, Cada tá. um, acho que... E aí, ela tava passando por uma situação super difícil, mas eu não sabia. E aí, era uma menina muito natural também. E aí, eu fiz o procedimento, ela queria baixar um pouquinho, queria sair um pouco da estrutura de fios. Eu tentei não fazer o que eu gosto o máximo de fazer dentro da estrutura natural da pessoa, sabe? Aí ela, não, mas eu quero e tal. E a gente fez. Aí, quando ela se olhou, ela começou a chorar. E eu não entendia, assim, né? Ela assim, não, eu gostei, eu só tô me estranhando um pouco, tô passando... Aí ela começou a desabafar. Fica livre, achou, confundiu com a terapeuta. Exato. E aí, normal, né? Faz parte. E aí teve... Viu uma maca, já tá ali deitada. E na volta, ela quis mais forte. Acredito. Eu acho que quando a gente busca um procedimento, né, um corte de cabelo, uma O mudança... que a gente busca, tu acha? Eu acho que a gente busca ou marcar um momento, uma sensação, um novo ciclo, o fechamento de um ciclo. Eu sempre percebo que é um pouco disso, assim, tem um marco de alguma coisa. Ou você tá começando um emprego novo, sabe? Verdade. Eu assim, tiro por mim, Tinha mas... uma coisa merecimento também, não tem uma coisa meio merecimento? Tem, assim, mas eu observei muito nas histórias que a gente escuta, né? Ou término de relacionamento, ou a pessoa tava indo viajar, ou a pessoa tava indo pra um outro lugar, começando um novo curso, ou tava, assim, pra um novo momento. Acho que sempre tem um marco, né? E... Olha como a estética é importante em relação a isso. É. Porque a forma como tu se olha no espelho, ela diz muito sobre o teu interior, né? Então é como se um andasse de mão dada com o outro. Então quando tu tá de uma forma sentindo algo e tu se olha e não tá batendo com aquilo que tu tá sentindo, tu busca mudar. E aí é onde que tu vai vendo. Tu não tá satisfeita com algo, às vezes tu nem sabe o que é, mas aí aparece pra ti alguma coisa. Aí tu fala, talvez é isso. E aí por isso que tem pessoas que vivem até que são viciadas, né? Em se mexer. E mudar. Em se mexer porque talvez até não entenderam o que tá dentro delas. Então elas andam muito de mão juntas. A gente tem, eu acredito muito naquilo que a gente tem que se amar e se conhecer internamente para depois se mexer dentro, para depois começar a se mexer fora. Acho que sim, não sei se é possível, mas eu... Mais caro se mexer dentro, porque Não sei se é se mexer possível. dentro eu tô falando terapia. Não sei se é possível a gente Cabeça. se conhecer tanto assim, E se a sabe? gente achar que já chegou o momento de
entendi. Mas eu acho que é muito importante essa busca, pelo menos pelo autoconhecimento, porque senão vira sempre uma sensação muito externa e muito rápida, muito instantânea, né? Então eu faço um corte de cabelo, daqui a pouco não é mais satisfeito, eu faço uma cirurgia e já não me satisfaz mais e eu vou buscando sempre, sem entender onde que pulsa essa falta, né? Por que eu tô buscando isso o tempo todo? Vocês acham que... Eu tinha uma impressão quando eu voltei de viagem aqui, que eu tinha visto... Ai, todo mundo é igual em Floripa. Tu sabe que eu trabalhei numa multinacional que o CEO era espanhol. E aí ele tava trazendo a Joy Venture pra cá. Tava desenvolvendo e tal. E ele ficou 1 ano e meio. E ele falou pra mim. Ele disse assim, ó. Eu fico espantado como as brasileiras são iguais. Parece que colocaram em forminhas e tiraram. Todas iguais. Mas ele tá falando Floripa? Não, Curitiba. Mas geral, porque ele viajava o Brasil inteiro, na realidade, né? Em todas as cidades. A matriz era... Mas vocês acham que isso aparece lá na Lima Hills, assim, as meninas, as mulheres, enfim, procurando coisas serem iguais, pertencer a algum lugar, porque tem... Oi, filho. Mas a Páscoa é amanhã, gente. Comprar Kinder Ovo. Tá, Mas não fala pro Joca, tá, mãe? tá bom. Tá bom. Faz sentido o que eu tô falando, assim? Faz. Eu acho que, inclusive, a gente tem uma prática bem consciente de mostrar casos reais de mulheres, né? E não só uma estética... Não é padronizada, mas é uma estética Vem aqui. esperada do que é belo, assim, né? Do que é Te amo. um padrão, talvez. Ai, agora tomou banho. Ai, que senhor. Cheira meu cabelo. Ai, Gabi, tem que secar o cabelo. Vai lá secar o cabelo. Já secou? Não. Tá muito molhado isso aí. Então, qualquer pessoa que chega Tá no nosso cheiroso. perfil hoje vai encontrar a mulher 40 mais, vai encontrar a mulher de cabelo branco. Isso é legal. Vocês mostram um monte de gente de mulher, A gente né? mostra a vida real, né? Eu não vou mostrar já a menina que tu sabe que tem uma pele incrível, que tem um cabelo incrível, que tem uma sobrancelha incrível. Todo eu vou lá, mundo vou fazer topa tudo, vai ficar incrível. Tirar foto no Charlie na timeline? A maioria, sim, é bem difícil. 99%. É E bem as difícil. 1% e quando Que não- aí... Que não às vezes, topa na a ficha... foto antes, a pessoa tá feia, né? Aham. Mas é porque ela no nosso perfil, ela fala que ela se sente um pouco... Uau! Mentira. Mas é muito legal. elas topam, Mas eu perguntei isso de ser triste, da pessoa chegar triste, mas a maioria das pessoas vai lá e sai com a autoestima elevada, né? Isso é muito legal. Não é legal. Não é Sai. tipo... Assim, Deve como ser uma teve aquela- sensação muito boa pra vocês, É né? muito bom. Esses dias eu atendi uma mulher de 30 e poucos anos que perdeu todos os pelos da sobrancelha por conta de uma alopécia universal, que não, alopécia universal não, uma fibrosante. E que nunca mais ela vai ter pelo, tava perdendo parte do cabelo também. Uma menina maravilhosa, linda. E aí, quando eu fui desenhando a sobrancelha, conversando, a gente tem que ter sensibilidade pra trabalhar com estética, né? Tem que ser. E a gente traz muito isso no Lima Hills. Todas as meninas que trabalham ali têm que ter essa sensibilidade. Sim, porque não são só elas, né? Na verdade, o Lima Hills cresceu e a gente tá falando de quantos profissionais? 12 no total. Com tudo, né? Com a parte administrativa. Então, tem que ter essa sensibilidade. Então, a gente fica conversando, enfim, porque é um momento complicado. Tu perder toda a tua sobrancelha, tu perde praticamente a tua expressão, né? Porque a expressão dá apavora. Por que o pessoal fala do Botox, que paralisa e às vezes, dependendo se tu fica muito esticado? Porque te deixa, de fato, sem expressão. Sem movimento de braba. Quando tu tá braba, como é que tu faz? Ah, tu fecha o olhar. Sim. Quando tu tá triste, tu faz cara de triste. Então, claro que existem outros elementos da face, mas a sobrancelha, ela tem a ver com a expressão, né? E aí, quando eu fiz o procedimento nela, ela chorou muito, assim, sabe? Então, não só isso, pessoas com câncer. que Eu pensei perderam nisso, eu pelo. pensei no Eu tive uma cliente, Ana, que ela já faleceu. E aí a nora dela veio e fez, era uma cliente de longe. E ela disse que quando ela fez quimioterapia, ela perdeu os pelos. Ela disse assim, que bom que aquela menina fez com que eu não ficasse feia nesse procedimento. Que bom que eu fiz. Ela falava, tipo assim, no tratamento inteiro, a nora dela disse que várias vezes ela falava de mim. Tipo, pelo ela tava procedimento. careca, mas tava com essa Ela tava sobrancelha. morrendo, na realidade. E tava, pelo menos não tava se sentindo tão ruim, porque... Cara, eu me lembrei da minha mãe, assim, né? A gente se conheceu, minha mãe já morreu faz 12 anos. E agora tu falou, eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive maquiagem de fazer sobrancelha. Foi por causa da minha mãe, porque ela ficou sem sobrancelha. E fazia o desenho, assim, né? Usava muito lenço, minha mãe usou peruca. Mas ia fazer total sentido pra minha mãe ela ter feito uma Lima Hills. E isso, a neurociência, ela explica. Imagina tu olha pro espelho, tu tá sem sobrancelha e tu tá num momento feliz, mas a tua sobrancelha não acompanha essa felicidade. E como a gente tem uma parte do nosso cérebro que é o espelhamento, que é aquilo que tu vê, tu imagina que tá contigo, acontece também. Como que
tu entende que tu tá feliz, mas não corresponde à tua imagem. Por que a gente, quando se maquia, quando arruma o cabelo, quando se arruma e a gente se olha, e a gente fica até mais animada? Porque o teu cérebro, ele tá entendendo que, de fato, ele corresponde com aquilo que tá dentro de ti, ou te ajuda um pouquinho. Então, quando tu fala que primeiro, às vezes, é melhor se curar e depois cuidar o externo, eu não concordo muito. Eu acho que os dois têm que andar junto. Porque se tu tá triste, tu se arruma um pouquinho, dá uma tu vai ficar ajudada, feliz. né? Mas dá tu uma fica ajudada. melhor. Tu fica Não, eu queria melhor, tu tomar fica um mais banho, poderosa. né? Eu tava cansada antes de você chegar. Falei pra ela, vou tomar um banho, sabe? Até o banho, tomei o banho, fiz de novo o cabelo. Aí tu fiz se uma olha no maquiagem. espelho, tô legal, não tô... Agora, quando tu se olha no espelho, tu não tá bem e tu vai cair ainda mais, entendeu? Eu acho que a tua frase é perfeita, é o andar junto. O andar junto. Né? Eu acho E que saber o andar junto. o momento de responder cada um, assim, né? De tu responder agora, eu preciso me... Por exemplo, às vezes a Ju chega e fala assim... Vai colocar uma maquiagem, porque quando a gente coloca uma maquiagem, quando a gente arruma o Ela tem uma cabelo... branquinha aqui antes de chegar, né? Também. Não, tá com a cara Não sei o quê, brilhosa. tá com a cara brilhante. Porque é isso, assim, tu criar uma sensação de uma fortaleza para que você consiga enfrentar teus desafios da vida, né? Então, você tava cansada, o que você fez? Bom, eu vou cuidar do de fora para que dê uma energizada no de Dá pra dentro. esperar só o coração, o ânimo, né? Dá pra esperar. Eu tive um aqui que A passou aqui, praticidade, meus ó, a filhos, praticidade. eu vi o masculino passando aqui, é muita energia masculina, mas eu lembrei de vocês que vocês têm meninas, vocês têm filhas, né? Sim. E hoje a gente vê cada vez mais cedo, né? Não é como é que se diz aquilo que estão. As meninas estão virando. Antecipando? As meninas, vestindo roupa mais. Sim. Né? Sim. Na minha época a gente dançava na boquinha da garrafa, claro que não era legal, né? Mas a gente Sim. tinha 10 anos, Era talvez. legal, Anaí. Era legal. Era divertido. Eu me tornei uma pessoa boa mesmo dançando. Também. Não, mas é porque fazem essa comparação, né? Cara, quando toca a boquinha da garrafa eu numa tinha. festa hoje... Voltou, né? Voltou. Hoje, Deus. numa festa de 15 anos, hoje eu sou até o chão. Mas a gente tem 40, né? Enfim. Mas o que vocês acham disso? Como é que vocês lidam com as filhas de vocês? Porque uma amiga minha falou que tava com problema na filha dela, que ela queria se maquiar muito. Uhum. E daí tem o TikTok, que as meninas estão... Eu não tenho menina, né? Uhum. Os meus filhos também não estão no Que TikTok. agora tá numa moda de fazer skincare. E É, maquiagem. todas menina de elas 10 a sabem 12 fazer. anos. Maquiagem já não tem mais que ter problema lá. Com quantos anos tu aprendendo a maquiar? Bom, foi quando comecei a... Mas eu Agora comecei elas de cedo. 10 anos já sabem maquiar? Já Melhor sabe o que que é BB cream? Eu aprendi o que é BB cream ou tentando na cara? Como é que vocês lidam isso com as meninas de vocês? Eu acho que talvez eu possa falar mais, porque a minha tem 11, vai fazer 12 no final do ano, e a da Ju eu acho que daqui a alguns meses, mas tu já tá sentindo Não, a uns minha lapsos quatro. de... Não, a minha É, de Não, quatro. porque não é? Todo a da dia. Ju de 4 é uma porcina. Né? É uma porcina. adoro. Meu Ah. Deus Hoje eu do céu. almoçando era um anel, uma pulseira, É. Tá, mas daí é vaidade. Eu tô falando mais essa coisa Isso. da maquiagem. Mas do a skincare. Maia, eu acho que ela já tá dando alguns sinais. Ela tira uma foto. E daqui a pouco eu acho que já vai chegar. A Mini eu acho que já chegou, assim. Esse desejo dela de querer fazer skincare, mas assim, ela não tem telefone, ela não tem Instagram, não vai ter agora. Então, Quantos já tem? 11. E eu trago muito do Já que a tá nossa bem mãe demais. fez com a gente, assim. Então, a minha mãe, ela colocava muitos limites. E eu acho que colocava demais, mas eu tento Você equilibrar. trabalha com Isso, eu gente. tento equilibrar. O exemplo delas. Então eu coloco o limite dela, mas eu deixo um pouco ela ter um descobrir aquilo. Por exemplo, ela entrou numa onda de querer pentear o cabelo toda noite, penteava. Eu falava, filha, você não precisa pentear tanto assim o teu cabelo, porque você tá arrebentando o seu cabelo. E eu falei isso durante uns 10 meses, né? E o cabelo dela era liso, era perfeito. Claro, tem essa coisa do hormonal, vai mudando tudo. A cara deles vai mudando, né? Gente, que estranho isso. E aí agora o cabelo dela tá quebrado. É que pra criança esse skincare é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Só que eles não têm maturidade pra entender o que isso Isso. pode acontecer. Então, eu não deixo minhas filhas se maquiarem todo dia. Eu não deixo elas fazerem videozinhos de skincare. Isso eu não é também uma não- profissão. Não deixa. Tem mulheres que aproveitaram isso hoje, utilizaram, mas se depois de adulta ela quiser tomar isso, mas o meu papel como mãe é direcionar aquilo que eu acredito que eu julgo ser correto ou não. Então a minha filha, às vezes ela quer fazer vídeo, tudo, elas querem fazer teatrinho, novela, elas adoram fazer isso. Isso a gente também fazia, não? Eu fazia um isso, monte de Exato, a teatrinho, diferença é que novela, não meu tinha tio câmera, filmava. né? Não, tinha a câmera do tio Isso, daquele tamanho, não exato, tava na exato. rede, né? Isso. Então, mas eu não deixo. Mas é fazer, isso que nem acontece. achar, deixa O que fazer. acontece? Eu dou uns algodão pra ela, daí eu falo, faz skincare com água.
É com água. Pra ela entrar na brincadeira. Isso eu nem falei nisso, porque os produtos que elas querem... Não, e as Exato. crianças usam, elas usam Os hoje produtos caros, que é pra adulta. adulto E a e que pele é prejudica. sensível. A pele da Exato. criança é uma pele que é sensível. A minha filha, ela passa aquele creme Cetaphil. CeraVe. Isso, é desse creme. E ela fica já pipocadinha, que é sem cheiro, sem perfume, sem nada. E quando eu já falei várias vezes, filha, para de usar. Quando eu vejo, pega o meu creme e vai. Por que eu tô falando isso? Porque eu subi hoje também um trecho do vídeo com a terapeuta parental, com a orientadora parental. E a gente tava falando bastante de mulheres que educam mulheres e mulheres que educam homens, né? Filhos, meninos, né? É diferente, a gente tá nessa luta, sabe? Aham. Porque com 13 anos, a menina, ó, a gente sabe, né? Mas a menina Tá é quando lá, ela vem... Adolescente, 13 anos. Quando tiver 13 anos, não tem a mesma maturidade. Não tem, mas o que acontece, né? Assim, aí cada um faz o que quer. Mas eu não deixo ela ficar olhando Instagram. Não deixo, em hipótese alguma, ficar olhando TikTok. Quantos ela tem? 9. Mas todas as meninas da turma dela têm telefone e olham. Eu sei, entendeu? amiga. Da minha irmã, então, que é 11, não tem, ela não vê. O máximo que ela vê é quando ela tá ali Comigo, com a gente, né, assistindo e tal. e Então, tal. assim, é uma conduta Mas ela que a tá gente nesse tem. mundo, porque quando ela vai lá, por exemplo, meu marido tá lá na clínica, ela deita meu marido na maca, ela pega a luva, ela coloca. Ela replica Então, o que a gente faz, né? isso, existe o brincar, mas a gente tenta conscientizá-las que vai chegar um momento, mas que esse não é o A momento minha grande agora. preocupação, assim, é o culto pela beleza, né? Aham. Né? E isso tá acontecendo. Ter que ser linda, Tá. né? Isso tá Por que as acontecendo. meninas têm que ser lindas? Por que as meninas já querem fazer plástica? Enfim, a gente quer ser linda. Também era pequena, também gostava de brincar de maquiagem, me vestir de A gente princesa, cresceu com um desenho de princesas, né? né? Então eu só, tipo assim, eu teria mais essa... Tem Eu acho outras, que- né? Eu acho que, tem inclusive, outras a gente tem que ver, preocupações, assim, ó, como mãe de menino. eu acho super importante o cuidado, a estética, aquilo que eu falei, se arrumar, se maquiar, se cuidar. Mas até que ponto isso se coloca como prioridade na tua vida e o que isso acaba te desequilibrando emocionalmente, sabe? Então a gente vê que tem pessoas que parecem que vivem pra isso e que não conseguem sentir outras coisas e que acabam deixando de viver o momento pra poder só pensar nisso, sabe? Não dão valor pras coisas. Não, eu reais, assim. aqui te ouvindo de novo, eu me lembrei de uma época que eu fiz coach, mentoring, sei lá, uma coisa assim. Daí fazia uma roda, né? Faz uma roda, não sei se vocês já fizeram. Daí Não. tu faz que nem uma pizza. Daí tu vai pintando. Quanto tá o teu autocuidado? Ah, já fiz. É a roda da vida. Roda da vida, É, né? já fiz, aham. Quanto que tá tu cuidado com a saúde, beleza, Aham. né? É mais ou menos isso que a gente falou. Tudo tem que estar meio equilibrado, né? um Tem uma pouco. coisa a mais aqui, uma coisa a mais ali. Filhos e momentos, né? Aham. Quando tá com o bebê pequeno, tá lá. Filho tá bombando Tá na bombando, tua autocuidado roda. tá... O marido, tu tá lá bem pequenininho, nem quer mais perto do marido, né? É. Eu acho que isso é o jogo da vida. É um exercício que eu acho bem legal, assim. Porque tu para pra ter essa percepção. Geralmente a gente tá muito no automático, né? Não tem essa percepção. Então, fazer essa prova, né, com a gente, acho que é legal. E é difícil esse assunto, né? Qual deles? A educação dos filhos e o que a gente faz e o que não é. É muito difícil. Porque às vezes a gente acha que tá arrasando. E não sei, né? E quando vê. E aí a gente acaba falando de coisa que às vezes pessoas perto da gente fazem, e aí é como se a gente estivesse apontando o dedo. Não, mas... e daí às vezes também pega um recorte, a pessoa só te Exato, ouviu uma parte exato. ali, mas não sabe toda a história que a gente já conversou antes. É. Né? Mas assim, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Pra mim não sei se vocês não concordam, ou é o Reli Marius, é a Não. maternidade. Pra mim, eu falo pra Ju, assim, tem sido bem... há um ano atrás eu tava bem nervosa, bem apavorada, porque eu tava sentindo sinais, e aí eles começam a explodir do nada. Ora eles estão muito quietos, não falam nada, ora eles ficam pegando na gente e, tipo, e falando muito, e aí às vezes a gente não quer receber, né? Às vezes a gente tá ali no nosso mundo e não quer receber. Então, eu acho que a adolescência ela é muito desafiadora, porque ela começa a colocar o teu filho pra fora do teu controle. E aí a gente fica trabalhando com a gente porque a gente não tem mais controle, né? E começa esse exercício e ele é difícil e o mundo lá fora é violento, é cheio de preconceito, é cheio de um monte de coisa. Então eu tento, assim, o máximo fortalecer ela para essas coisas que acontecem e manter uma relação o mais aberta possível, mas inclusive preservando que tem coisas que são individuais a ela, sabe? Que ela não... É um grande desafio. É. Tens duas. Olha ela arrumando a minha sobrancelha. Eu achei o máximo das viagens, eu quero falar bem rapidinho, elas são meninas bem aventureiras, né?
mesmo sem falar francês, elas foram pra Paris sozinhas, as duas mesmo sem conhecer. A Chay teve um problema de viagem, me ligou pra eu ajudar ela de alguma forma, né? Não, foi quando eu fui viajar Pra e Itália? aí o trem Perdeu o tava de avião, greve, trem, perdeu o trem. Esse espírito de aventureira de vocês, de desbravadoras, de corajosas, eu tenho muito orgulho, por isso vocês estão aqui no sofá. Queria agradecer mais uma vez. Honrada. Eu acho lindo a trajetória. Quero voltar lá, me sigam que eu vou lá. Voltar, se eu vou ter que fazer de novo, meus lábios. Tô fazendo tudo lá. O que elas quiserem fazer, eu acredito. Hoje eu não tu sou acredita, dessa, né? eu já acredito. Eu não sou essa que fico pegando o espelho. Talvez na primeira vez eu tenha feito isso, mas agora eu não faço mais. O quê? Ficar Ficar olhando, no espelho pra tu vai ver se fazer tá o tudo fio certo. aqui? Não. Agora não, confio. Eu tenho uma parte aqui da minha entrevista que eu vou fazendo umas perguntinhas. Ai, que legal. Daí vocês vão responder. Aliás, foi tudo surpresa, né? Elas não viram o primeiro episódio. Se a vida de vocês fosse um livro, qual seria o título desse livro? Aí. Tem que pensar junto. Eu falei, vocês falaram que vocês são boas aí de mediação. Se a nossa vida A é em nossa. dois? A parceria de vocês. Querem fazer dois títulos? Não. Podemos responder. Porque eu não sou... Ela é super profunda, né? Então, queres que eu deixe pra ti? Não, fala uma palavra Eu eu não sou falo. criativa, né? Claro que é, amiga. Desse um monte de ideia aqui. Claro que tu é criativa. Eu sou criativa. Tu tem as ideias maravilhosas. Eu colocaria Lima Rios. O nome do livro, Lima Rios. Porque Lima Rios, ele é o Lima é o sobrenome da nossa mãe e o Rios é o sobrenome do nosso pai. E nós viemos de famílias, assim como acredito que muitas pessoas, com muitas histórias, muitos costumes, muitas inseguranças, muitas coisas boas e coisas não tão boas assim. E tudo isso que fizeram a Ju e que fizeram a Chay, né? E aí, com esse sobrenome que carregamos, é onde que a gente desenvolve Tô todo o contando a Gostei. história de vocês. Gostei. E qual é pra quem que seria essa dedicatória do livro? Se tivesse dedicatória. Teria dedicatória? Ai, né? Tem que ser. Ah, Chay não ia falar isso. Ia falar isso, Chay. Não, eu ia dizer que é difícil tu colocar uma dedicatória, né? Eu acho que é sempre tão injusto porque a gente nunca é só por conta de uma pessoa, né? E talvez por isso seja tão difícil educar, porque a educação não depende só da gente, né? Então eu acho que talvez dedicar a cada pessoa que estivesse lendo naquele momento aquele livro. Eu acho que seria muito difícil dedicar para uma pessoa. Tem algum filme que marcou a vida de vocês? Esse pode ser de cada um. Ai, eu amo Orgulho e Preconceito, né? Botei no Ai, não lembro mais. Eu fiz esse filme. A Ju sempre fala desse livro, É? desse filme. Boa, vou rever. Não lembro. Eu esqueço dos filmes. Eu acho que eu não tenho Não tem um filme assim que me Marcante. marcou. Eu gosto de muitos filmes, mas talvez um filme que me marcou foi o Titanic, mas eu acho que pelo momento, assim, eu lembro daquela. Cinema, né? Tu viu no Não, cinema? não vi no cinema. Eu vi Escola, com nega. 2 fitas sendo rebobinadas. Não, então Eu sou o mais que me velha que ela. marcou foi esse evento de assistir o Titanic. Era um filme muito esperado. tava no cinema. Eu tava no cinema lá de noite. Então eu Rolê. acho que o Titanic foi um filme que me marcou muito, mas talvez pela aquela energia familiar das Todo duas. mundo assistindo Não, de ir filme. na locadora, esperar a fila de não sei quantas pessoas, chegar Já antes tá. da pessoa pra poder pegar. Eu Só acho tinha que o foi um Que filme. legal, a primeira vez que alguém fala dessa Do historinha. Não, de conta uma historinha, assim, do filme da Vida Cassete. Legal. Tem alguma música do momento? Do momento. A gente tá aprendendo inglês, né? Então, eu Ah, tô que aprendendo- bonitinhas estão! Ai, é sim, a gente difícil. precisa. A né, gente amiga? precisa. Como a a gente gente viajando, viajando, A gente se comunica tá por viajando. símbolo, rindo e tentando. Ela e fazer- Como é que foi? Não, a primeira viagem que a gente fez, né, juntas, inclusive em 2022 foi a primeira viagem que eu e a Ju a gente fez juntas, assim, Como como irmãs, indo Só pro- as duas. Só as duas, a gente nunca tinha viajado juntas. E aí a gente foi pra França primeiro, porque eu falei, Ju, a gente vai pra Holanda, Paris é do lado, já tinha pesquisado tudo. Eu falei, cara, não custa a gente ir um dia antes e descer em Paris e conhecer Paris e depois pegar um trem e ir até a Claro, Holanda, justo. né? Então a gente pegou o avião do Air France lá e a gente foi. E a gente não sabia falar nada. E aí eu tava na Eu poltroninha. também não tipo, sei falar francês. não, mas hoje a gente sabe, tipo, 4 palavras, né? Bonjour, bonsoir, enfim, pra se comunicar. Mas a gente no avião, tal, já lá em cima, e aí a aeromoça passa pela Ju, e aí ela fala assim, agora tá na hora de... Ela fez assim, né? De engatar os cintos e tal. E a gente tava jantando, e a Ju, não, obrigada, tô satisfeita. Aí eu chorava, eu gritava. Porque tu entendeu? Porque tu entendeu? Tipo, eu entendi, assim, né? E a gente, não, tô satisfeita, não. Ela falou pra tu apertar o cinto. Porque depois ela falou não, tipo, ela falou uma coisa não e pra apertar o cinto, né? Eu chorava, chegou a me atacar bronquite, assim, de
tanto que eu ria. Nossa, E teve Achei vários. muito divertido viajar com Ai, ela. vamos chora. quero viajar com Ai, vocês. meu Deus, Quando é- meu Deus. Vocês vão pra A gente- Portugal agora, a né? gente vai. Lá a gente entende a língua certinho. Lá apesar que a Ju ela tem um pouco de dificuldade, porque a gente fala assim, eles não abrem muita boca pra falar, né? Ah, mas- Portugal. Eu não entendo, Ana. Para, não fala isso, Nossa, vocês são amiga. seguidores de Portugal, pô. Claro que não. Não. Quando vocês vão? A gente vai em 22 de maio. Eu chego dia 1 de junho. Tu vai estar lá então? Dia 2 de junho eu chego. A gente vai Tu chega. É. Da onde? Da Bahia agora? Não, da Bahia eu Ela vou vai pra Bahia. Portugal. Vou pra Portugal dia 1 de junho e chego lá dia 2. Ah, tá. Você Não, não a gente vai vai. lá? Não, a gente vem dia 30. A gente vai fazer um bate-papo. Ai, não, dia 30? É. Com 2 dias. A gente vai só pra ministrar trabalhar. curso e aí em outubro a gente vai de novo pra Holanda e aí vai. Ah, ia ser divertido. Eu quero viajar com vocês, Não, então. é um barato. Acho que ele é a melhor pessoa do mundo pra viajar. Tu É? se diverte o tempo inteiro, da hora que tu acorda, da hora que tu vai dormir. Que Porque ela maravilha. ri com Gente, vamos facilidade. arranjar um patrocínio pra eu Gente, poder levar meu com elas Deus na do céu, viagem. Anaísa, meu Deus. Ia ser o máximo. Olha o conteúdo que a gente pode tirar pra vocês nessa viagem, tá? Então, uma viagem, qual é uma viagem? Eu acho que foi um marco, foi a Holanda. A né? viagem pra pra nós. É nós. porque tem as viagens individuais, que pra minha irmã acho É. que foi muito. E a viagem que ela fez com a família dela pra Sim, fora do muito Brasil. louca. Foi. Sim. Foi a primeira vez que todos eles. Não, ela já tinha ido viajar, né? É, mas Mas que que a família inteira viajou. Mas a nossa viagem de 2022 do prêmio foi sim, inesquecível. foi inesquecível, Né? A sim. Torre Eiffel lá, as manas. é inesquecível. Ah, muito Inesquecível. legal. Foi muito massa acompanhar vocês. Se vocês pudessem tomar um café com qualquer pessoa da história, do mundo, morta, viva, quem seria? Essa pergunta é legal. É, né? Muito legal. Eu não sei, eu faço eu essas queria perguntas, tomar eu não... um café com a minha avó. Ela já faleceu. Já faleceu. Já. E muitos É. dos valores que a gente tem hoje vieram Enquanto dos ensinamentos adulta, dela né? de pequenininha. E quantos assim. anos ela faleceu? Tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Ah. E a minha irmã 12. Tu também, Chay? Tu pensou na tua avó? Ah, então, Naia, eu não tenho, assim, tipo assim, eu não tenho um filme favorito, eu não tenho. Eu não Vai sou pra fã de psicanálise semana que ninguém, vem eu agora. não. Eu não tenho essas coisas assim. Eu acho que eu tomaria um café com a nossa avó, assim. Ela foi uma. Se eu for pensar em alguém como uma grande Ela criou referência de vocês, coisa. Ela criou a meninas? gente. Sim, sim. Na nossa infância que a gente lembra, né? Porque aquela infância até ali, os primeiros anos de vida, eu não lembro muito. Ali começo a lembrar dos 3, 4 pra cima, né? E aí, dessa época até os 8, 9, 8, É, a gente foi morar comigo, eu tinha 12, né? eu tinha 10. Ah, daí voltaram pra morar com a A mãe. gente voltou pra Olha, morar você tem que com a fazer minha outro mãe. podcast disso, uma outra entrevista. Porque agora tem uma história da família. E a minha avó era uma pessoa assim. O que você perguntaria pra ela? O que vocês perguntariam pra ela, agora adultas? Ah, primeiro eu perguntaria como é que tava o céu, se existe espírito mesmo, como ela dizia, porque ela era espírita e ela via espírito pra tudo quanto é lá, tudo ela achava que era espírito. Se a pessoa não tava muito bem, ó, tem um me negócio aí. É. Eu dizia, vó, como é que tá lá em cima? Como é que tá? O que a avó da Ana, a sogra da Ana ia falou, é verdade mesmo, a gente tá nessa mudança. Aí eu falei, vó, o que tu tá achando que tu... Orgulho dessas netas? Não, eu falei assim, vó, era isso mesmo que tu pensava pra gente, né? Porque ela falava muito dos valores, né? Então ela falava muito Ela falava de e vivia, perdoar né? as pessoas, de ajudar, assim, olhar o que a pessoa vai fazer com essa ajuda ou não. Eu lembro muito dessas coisas, sabe? Ela levava a gente muito pro centro espírita e o centro espírita ele tem muito essa E coisa vocês legal. moravam do lado da igreja, não é? Mas eram do centro espírita? Aquela rua ali que eu te falei que a gente morava, tinha a igreja São Luís, né? Mas ali era a rua dos nossos avós maternos. Ah, tá. A gente tá falando da avó. A gente morava perto da Paterno. Marinha, ali na Agronômica, sabe? Hã? Perto da Marinha, que tinha um muro branco, Sim. com uma casa do... Não tem A mais. gente morava... Não sei. Não passo mais muito por ali. Mas era por ali que a gente morava. Ah, é a avó paterna que você É a está avó falando. paterna que a gente morava. Porque o nosso pai faleceu, tinha 1 ano e meio. E a minha mãe tava grávida da Ju de 2 meses. E aí, pra minha mãe foi muito difícil. Ela tinha 17 anos. E aí, a gente morou com a minha avó. A minha mãe morou junto um tempo. E aí, depois a minha mãe teve que trabalhar e ela não conseguia mais cuidar da gente, né? Ela era muito nova. E aí, a gente foi morando com a minha avó. E foi aquela coisa de ir morando. E só quando eu tinha 12 anos que a gente foi morar com a minha Eu mãe. perguntaria assim. pra minha avó também a receita dela. De quê? Do bolinho de Do arroz. ovo cozido. Ui, Deus o livre. de Ovo arroz. cozido, Ai, receita de ovo. Essa aqui deve Maravilhoso. cozinhar melhor que eu, com E a certeza. sardinha também dela era boa. Sardinha em lata? Ela cozinhava, fazia ensopado de sardinha. Ai, gente, não achei agradável esse paladar. Ovo É, e eu- sardinha. Amiga, são as memórias infantis, talvez hoje eu nem ia gostar, né? Mas era o tão ovo bom. cozido foi uma coisa bem, bem diferente. Era ovo cozido chegado. e ensopado. Esse era o prato que Era eu não gostava. maravilhoso. Tá. Cada um. Né? Tudo bem, né? Porque lembrou uma memória afetiva da avó. Ah, tem algum pensamento, uma frase, algo que guia vocês na vida?
Eu Uma acho que oração. o bom humor, ele guia sempre a gente, assim, e uma energia de continuar, de perseverar, assim, de insistir, né? E entender que é um dia após o outro, assim. A gente não tem uma frase muito pronta, mas sempre quando a gente... Mas tá cheio de frases lá na parede, Tá, hein, Maria? é porque a gente é bem Poeta. filosófica, assim, poeta, a gente gente ou adora. ela? Não, eu A sou gente, também. é. A Eu gente. sou também, Eu só não sou ó. romântica, né? Ela é... Não sei o que tu acha. Ah, é isso, e eu colocaria muito empatia. A minha vida inteira eu me baseei muito em empatia e faço a educação das minhas filhas assim, né? Eu jamais sim. faria com uma E pessoa uma das não coisas que eu gostaria de aprendi fazer. da educação, a coisa mais importante que a gente tem que dar para nossos filhos é a empatia, se colocar. Que não é somente se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Inclusive, o Lima Rios, quando a gente teve a nossa primeira reunião, foi justamente essa conversa. Quais são os valores que a gente quer para nossa empresa? Então, a primeira coisa que a gente falou foi: a gente não quer maltratar ninguém, a gente quer tratar, no mínimo, como a gente gostaria de ser tratado pra cima. É isso aí. Obrigada, meninas. Ai, meu Amei. Deus, a gente adorou. Foi maravilhoso ter vocês aqui no meu sofá. Acho que a gente poderia ficar Horas. conversando, se estender. Isso porque a gente não tem nada alcoólico pra beber, porque também você não me patrocinou. E a gente tá na aguinha aqui. Saúde, vamos brindar com a água. Eu recebi flores, eu recebi bombons e eu tô muito feliz. Obrigada, gente. Tchim, tchim. Saúde.